JTV UFMA de volta com o quadro Assunto em Pauta. Católicos, evangélicos, espíritas, umbandistas, todos têm o direito a uma livre expressão religiosa. Impedir esse direito é crime, previsto na Lei 9.459 de 1997, que prevê os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Aqui em São Luís, por exemplo, um terreiro de mina no bairro Anjo da Guarda já sofreu diversos ataques só neste ano. Pedras foram arremessadas no telhado, imagens representativas da religião foram quebradas e até fogo já foi usado para queimar parte do local. As religiões de matriz africana são as mais atacadas não só no Maranhão, mas em todo o país. Para tentar entender um pouco mais as motivações históricas e sociais desses ataques, eu converso agora com os professores da UFMA, o professor Richard Christian e o professor Álvaro Roberto Pires, que já estão aqui dividindo a telinha conosco. Obrigada pela participação dos dois e vamos iniciar agora aqui o nosso debate. Começando pelo professor Richard. Professor Richard, no Brasil, as religiões afro são alvo de 75% dos casos de intolerância religiosa, fora a subnotificação. Por que as religiões de matriz africana são as que mais sofrem ataques por parte de pessoas intolerantes? Bem, boa tarde. Essa intolerância surge ainda no período da escravidão, quando essas religiões, assim como outras expressões da cultura de matriz africana, foram proibidas, foram criminalizadas e perseguidas para impedir que a população negra escravizada tivesse uma noção de pertencimento e de união e que pudesse lutar pelos direitos. Professor, o que caracteriza a intolerância religiosa? Simplesmente dizer que não gosta de uma religião é ser intolerante? Ou é preciso que o indivíduo expresse outros comportamentos para que, de fato, passe a ser uma agressão a praticantes dessas religiões, como as expressões que a gente vê no dia a dia? Eu acredito que a intolerância religiosa caminha para e passo com o racismo estrutural que nós encontramos no país. Quando eu não suporto, quando eu não tolero a presença de um negro, de uma negra, a sua vestimenta, o seu cabelo, o jeito como ele fala, eu estou justamente fazendo essa intolerância contra a sua cultura. E a religião é um elemento que está dentro do aparato cultural desta população. Então, as duas coisas estão caminhando muito para e passo. Não basta somente a pessoa dizer, eu não gosto da religião de matriz africana. Quando ela diz não gosto da religião, ela já está reafirmando que ela não gosta, que ela não suporta toda a cultura que vem de matriz africana, ou seja, dos afrodescendentes que moram, que residem no país, sejam homens ou mulheres. Perfeito, professor. Eu vou me aprofundar um pouquinho mais nessas expressões que são usadas no dia a dia com o professor Richard. O professor Richard já debateu aqui com a gente o racismo estrutural. A gente já fez uma matéria, inclusive, falando também sobre essas expressões. Professor Richard, quais são as expressões que o senhor escuta no dia a dia em relação à intolerância religiosa? Bem, talvez aquela mais conhecida, mais utilizada é a expressão macumba, para se referir genericamente às religiões de matriz africana, que são diversas e que têm características distintas entre si, né? E que é uma palavra utilizada de maneira pejorativa, na maioria das vezes, preconceituosa, e que, inclusive, não corresponde, porque essa palavra ela se refere a um instrumento musical específico e não a uma expressão religiosa, né? Também temos outras expressões no sentido de demonizar essas religiões e seus praticantes, sendo que não existe na sociedade de matriz africana essa figura de um mal supremo, de um inimigo, de uma fonte do mal. Isso é uma questão que pertence
à religiosidade cristã. Perfeito. Professor Álvaro, o senhor tem acompanhado esses casos que estão acontecendo desde o mês de maio, né, de intolerância religiosa aqui em São Luís? O senhor é um professor já aposentado aqui da UFMA, tem uma história aqui de vida com a Universidade Federal do Maranhão. O que o senhor pode falar desses casos que estão acontecendo? O que o senhor conta para a gente? Qual a sua visão sobre esses casos, professor? Em primeiro lugar, eu expresso uma postura lamentável por parte das pessoas ou dos grupos organizados que invadem terreiros, que acossam sacerdotisas, sacerdotes, que instauram o medo, que instauram o perigo, o receio. Geralmente são pessoas com uma certa idade, da meia-idade para frente, aqueles que comandam esses terreiros, essas casas de culto. Então, eu primeiramente acho lamentável. Em segundo lugar, é algo que deixa muito evidente que as autoridades, talvez municipais ou estaduais, poderiam ter mecanismos, ferramentas de uma certa incisividade para impedir que essas ações aconteçam, ocorram. Em terceiro lugar, isso demonstra que nós, enquanto população, enquanto cidadão e cidadãs brasileiras, temos, infelizmente, essa nódoa, essa mancha que faz com que a nossa perspectiva enquanto pessoas civilizadas, numa sociedade de direito, acabem sendo manchadas justamente por isso. Porque nós ainda encontramos pessoas que ainda estão com essa postura de não permitirem que a diferença, não permitirem que a manifestação aberta da religiosidade, da maneira como você se expressa com o sagrado, possa ser franqueada a todos e da maneira mais aberta possível. Professor Richard, esses ataques são motivados pelo medo, pela intolerância, incompreensão. O que o senhor abriu acha que tem essa existência de tipo de comportamento? Bem, tem duas questões aí. A primeira é a questão religiosa, no sentido de perseguir as pessoas para que elas abandonem as religiões de matriz africana e adotem outras religiões. Não é por acaso que no Brasil somos 56% de população negra e só 2% de autodeclarados praticantes de religiões de matriz africana. E a outra questão é que existe também um interesse político, porque nós sabemos que existem série de bancadas legislativas, partidos políticos e outros grupos de interesse relacionados às religiões majoritárias, e então aquelas pessoas que não se enquadram a esse padrão acabam então sendo vistas como um perigo para esses interesses, ainda mais tendo em vista que as religiões de matriz africana são religiões onde são valorizadas a identidade negra, são valorizadas as pessoas LGBT, então são espaços também de valorização da proteção dos espaços naturais, então acabam afrontando dentro da forma de se organizar, na sua forma de vivência, acabam afrontando uma série de interesses dominantes e por isso existe essa violência histórica e que hoje, ainda nesses casos recentes, ainda não há comprovação, pelo menos nesses aqui em São Luís, mas, por exemplo, em outros estados nós vemos muito esses casos de ataque aos terreiros relacionados até ao narcotráfico, a facções criminosas que são usados como braço da intolerância religiosa, que já teve em outros momentos a própria polícia. É importante lembrar que por lei já foi crime
durante a maior parte da nossa história, na prática da religiosidade de matriz africana, e hoje, não tendo, então, oficialmente o Estado como braço armado, usa-se ou esse poder paralelo do narcotráfico, das facções criminosas e milícias para perseguir essas religiões. Perfeito. Então, professor Álvaro, primeira participação aqui no nosso programa. Professor, suas considerações finais sobre esse assunto. Eu acredito que é muito saudável, muito importante que os meios de comunicação, que as pessoas no seu cotidiano parem e comecem a perceber um pouco a sua volta. Que pessoas, com quais pessoas eu convivo constantemente? Uma pessoa que tenha a cutis, o fenótipo mais escuro ou negro, aquela que possui um fenótipo pardo ou aquela pessoa branca. Será que eu posso vê-la apenas a partir do fenótipo? Não, eu talvez tenha que enxergar mais profundamente o arcabouço cultural que essa pessoa faz parte. A partir daí, eu vou começar a compreender, vou começar a perceber as diferenças, as distinções que existem de uma pessoa para outra e perceber que ser distinto numa sociedade como a nossa não é uma coisa ruim, não é um ponto negativo. É algo soberbo, é algo positivo nós sermos distintos, porque é a partir dessa diversidade que nós teremos as condições reais, materiais, de construir uma sociedade onde todos se sintam representados. E não a partir apenas de uma única visão que se tenha, seja ela cultural, seja ela econômica ou seja ela social. Então eu acredito que a maior lição que temos que tirar desses acontecimentos é justamente sermos diversos, trabalharmos com a distinção, com a diversidade, com a diferença. Bom, quero agradecer aos professores Richard Christian e ao professor Álvaro Roberto Pires. Obrigada pela participação, convidados sempre a retornar aqui no nosso quadro Assunto em Pauta. Muito obrigada.